quero convidar então nosso professor Jamal para falar de um tema que eu telefonei para ele e ele falou, pô, mas nem um infectologista pensaria nesse tema. Ele falou, você me judiou, mas é um tema dele colocar o que nós tínhamos em 1990, o que nós tínhamos entre 2010 e onde estamos e para onde vamos. Então acho que é um tema importantíssimo, acho que é um tema muito interessante. O professor Jamal vai nos presentear aqui com essa palestra. Obrigado, professor Jamal, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Obrigado. Obrigado pelo convite. Mais uma. Isso não é convite, isso é intimação, né? Ele é o oficial de justiça, ele liga e fala, vai fazer, pronto. Estou eu aqui. Não tem muita desculpa. E minha. Vocês não podem imaginar. O segundo ponto é que eu queria agradecer imensamente a presença de muita gente que está aqui debaixo desse temporal que caiu na cidade. Realmente eu espero corresponder. Roberto, que me mandou a mensagem, a responsabilidade triplicou. E eu, não parece, mas eu sou um cara muito tímido. Eu detesto falar em público. Mas eu acho que isso é mal de quem fala, né? É que eu escolhi a profissão que tem que falar e a especialidade que é obrigado a falar. Então, quando a luz acende lá e cá, você incorpora alguma coisa e vai embora. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Às vezes, se eu escorregar, os residentes que me desculpem. Estamos aqui para isso. Eu tinha mais umas coisas, tá vendo como é louco isso? Eu tinha mais umas coisas para agradecer. Se eu lembrar no final, eu faço isso. Então, eu sou infectologista de Ribas, quem não me conhece. Tem até um ex-aluno, ex-residente meu aqui. É punk, né? Tem que ainda que falar agora que ele já voou. Eu preciso dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa exposição que a gente está fazendo aqui. Eu trouxe essa frase do cara que inventou o estetoscópio, que eu acho que esse cara, para quem não sabe, inventou o estetoscópio, né? Para dizer que tudo que a gente vai falar a partir de agora, tá? A tradução fica feia. Eu quero que vocês leiam no original. Então, do que a gente vai falar um pouco? De uma doença. Infectologia é bacana porque a gente dorme e não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. São poucas as áreas da medicina que tem isso. E eu chamo de uma especialidade que tem convergência. Não tem nada de outras áreas da medicina que não caiam em doenças infecciosas. E por isso eu acho que é interessante, e quando o Doria me pediu para falar sobre isso, falei, nossa, como é que a gente vai fazer para falar de fazer um recorte dessa doença para quem não faz infectologia? E no nosso grupo são pessoas das mais variadas formações, que em algum momento vão tangenciar com isso que a gente faz. E que é importante, não tem... na infecção por HIV, todos os órgãos e sistemas estão acometidos. Em doenças infecciosas, de maneira geral, é isso que acontece. Mas o HIV é o modelo mais... hoje, é o modelo mais apurado desse fenômeno. Então, até ortopedista... Tem ortopedista aqui? Até ortopedista vê isso. Tá? Eu não entendi a colocação, mas não... Porque a ideia que se tem na medicina da ortopedia é que é uma especialidade que lida especificamente com um único fato. E
só para introduzir o assunto, uma das complicações de terapia antirretroviral é necrose asséptica de osso. Então, uma coisa que parece não ter relação nenhuma repercute numa especialidade que precisa estar junto com uma doença que, em princípio, não parece ter nenhuma afinidade, né? Então, essa doença, ela é descrita, aqui estão as referências, né? O MMWR, que é o Morbidity Mortality Weekly Review, que é do CDC, uma publicação semanal do CDC, em junho de 2081. E o New England publica, alguns meses depois, o aparecimento de infecção rara, chamada pneumocistose, né? Pneumonia por pneumocistis, na época Carine, que depois muda de nome para Hierovese, que em português virou Genovese. Para quem não sabe, Carine é brasileiro. Então essa doença foi descrita na cidade de São Paulo, inclusive, que é bem interessante isso. Carine não é o sujeito que descreve a doença. Carine é o homenageado no nome da espécie, e ela é espécie específica, por isso que ela troca de nome. Então Carine é um fungo que depois a gente também vai... Ela é inicialmente descrita como protozoário e depois ela vai ser identificada morfologicamente e como um fungo, e o Carine fica específico para roedores, que é onde ela foi primeiro identificada, no pulmão de roedores da cidade de São Paulo. E o dos humanos recebeu o nome de Hierovese. Então, e o sarcoma tem... Acho que bateu em algum lugar lá, ó. E o sarcoma de Kaposi e a pneumocistose foram descritas, então, chamando a atenção, e foi descrita em homens que fazem sexo com homens, que a gente usa uma sigla chamada HSH, na costa leste e costa oeste dos Estados Unidos. E isso tem um porquê, né? Porque a infecção, o HIV, que na época chamava HTLV3, porque a gente já conhecia os HTLVs 1 e 2. Só estou fazendo esse recorte principalmente por causa dos residentes, tá? Eles vinham com muita frequência para o Haiti. E tem um artigo super interessante de Jean Pepin que fala sobre a origem do HIV. Então, há vários navios, e por isso isso foi identificado em HSH, faziam um trajeto de turismo sexual, nenhuma novidade, né? Turismo sexual é tão antigo quanto a humanidade. Eles iam para o Haiti, e os homens do Haiti, que fazem com outros homens, eles nem se identificam como HSH, eles não se identificam como gays. Porque na prática o indivíduo que faz o papel ativo é macho, o indivíduo que faz o papel passivo é fêmea. Então eles não têm a identificação de que eles são HSHs. E isso vai contribuir para vários fenômenos no começo da pandemia e repercute ainda hoje essa postura, a gente vai falar no final sobre isso, em relação à dificuldade que os profissionais de saúde, especificamente médicos, têm em conversar sobre isso com essas populações. E dentro do processo da origem, por que foi no Haiti? Porque a infecção ela já existia no Congo belga, antigo Congo belga, hoje não é mais Congo belga. Porque isso aqui era uma colônia da Bélgica, e quando essa colônia fica independente da Bélgica, ela precisa de trabalhadores pretos que falem francês. E onde eles vão buscar esses trabalhadores? Pretos que falam francês? No Haiti.
Então, esses trabalhadores vão para lá e 30% do salário desses trabalhadores, e é curioso porque o Congo, a Bélgica, cobrava imposto sobre prostituição. 30% do salário desses trabalhadores era gasto com diversão, porque se pagava, esses trabalhadores pagavam imposto sobre a prostituição. E daí, esses trabalhadores que foram para o Congo trazem a infecção para o Haiti, e a partir do Haiti isso chega no Ocidente, na costa leste e na costa oeste dos Estados Unidos. Então, o trajeto é esse. E por que a gente sabe disso? Porque quando o Congo era colônia da Bélgica, que agora chama República Democrática do Congo, havia várias clínicas de DSTs, que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, e que tinham soroteca. Então a gente rastreou, e isso foi descoberto que amostras de soro em 1959 já tinham positividade para HIV. Tá? E outro dado interessante que a gente tem é que desde 77 isso já estava na Europa, porque os Estados Unidos exportavam o fator 8, que vinha basicamente da indústria do sangue do Haiti. Quem é mais velho deve se lembrar do Papa Doc, Baby Doc, que eram os ditadores, e que o ministro da Saúde era dono dessa indústria de soro, de fator de coagulação e de sangue, né? Então eles mandavam para os Estados Unidos, porque o Haiti permitia o pagamento para a coleta de sangue, e dos Estados Unidos isso ia para a Europa, e aí essas amostras também ficaram armazenadas em bancos de sangue europeus. Então a gente sabe que em 77 isso já estava lá. E só fazendo um outro recorte aqui, o primeiro caso de AIDS é descrito numa médica lésbica, cirurgiã, que estava operando na África, e ela morreu de pneumocistose. Esse dado dela ser lésbica é fundamental, porque ela não tinha exposição sexual, ela é dinamarquesa, ela não tinha exposição sexual, a exposição dela era no trabalho. E ela, vocês não sabem, mas usar luva e material descartável é coisa bastante recente. A gente, da minha geração e da geração de muitos de nós aqui, não tinha essa prática, né? Material descartável era um luxo das instituições de saúde. Luva, então, na infectologia, eu fui começar a usar luva para colher líquor depois do advento da AIDS, uns 5 anos depois, porque até então a gente não tinha essa prática, tá? Era seringa de vidro que botava para ferver. E esse dado é importante porque no Congo nem isso fazia, e isso pela transmissão de vírus de hepatite C. Então, em 83 é identificado um agente etiológico dessa peste gay, que na época era esse o nome que tinha. Bom, os primeiros vírus identificados eram de uma cepa do grupo M. M significa Major. Nós vamos ver quais são os grupos do HIV1, que é disso que eu estou falando aqui. A gente tem 2 HIVs, 1 e 2. O 2 tem uma circulação bastante restrita, que a gente não vai discutir aqui, porque ele não tem impacto do ponto de vista da epidemia fora de alguns lugares da África subsaariana. Então, como é que ocorreu isso? Esse grupo M acontece, ele emerge, isso é uma zoonose, né? Como o SARS-CoV, por exemplo,
ele rompe a barreira da espécie, porque ele vem de um ancestral chamado SV. Esse é o vírus da imunodeficiência símia, CPZ chimpanzé. Então, esse SV-CPZ, ele tem uma homologia com HIV, que é quando ele rompe essa barreira da espécie, infectando os humanos, e essa divisão ocorre em 3 ocasiões distintas no continente africano. Então, o primeiro grupo que emerge é esse M, que depois vai aparecer por genotipagem, por diferenças moleculares. A gente vai identificar um grupo que não preenche os critérios para esse grupo M, a gente chama de outlier. Tudo em medicina é assim, né? A gente gosta de classificar. Aí aparece um grupo que não preenche o critério de outlier, e aí a gente não tem onde botar. A gente bota no grupo chamado non-major, non-outlier. O pessoal da velha guarda se lembra da classificação anterior das hepatites virais, né? A, B, não A, não B. Depois a gente viu C, D, E e G. Aí, agora a gente tem um outro grupo que é o P. P não significa nada. Eu sempre brinco que P, vou usar uma palavra de baixo escalão, que é de puta que pariu. Porque aquilo que não tinha uma ordem alfabética, só para a gente guardar, né? Eu falo isso para os internos, que é um método mnemônico para eles guardarem. M, N, O, P. M major, O outlier, N non major, non outlier, e o outro grupo, P. Então aqui está a árvore desses grupos, tá? O HIV2 também tem isso, mas a gente não vai nem abordar isso aqui. Depois, se alguém quiser, a gente pode discutir especificamente o HIV2. Ele, de fato, não tem nenhum impacto epidemiológico aqui no Brasil. Para o pessoal que está no Sahara, a gente pode discutir isso um pouco melhor, porque trabalha com populações imigrantes. Então, mas eu vou dar a dica aqui em relação a suspeitar disso, que a doença é a mesma, o que muda é o teste. Então, HIV promoveu a revolução no laboratório de biologia molecular. A gente descobriu que a gente ainda tem subgrupos A, B, C, D, F, G, H, J. Opa, Lelê. A, B, C, D, F, G, H, J, K e as formas recombinantes circulantes. E ainda tem as formas recombinantes únicas. Tá? Então, ainda a gente tem os subtipos. Para o subtipo A, a gente tem A1, A2, A3 e A4. E para o subtipo F, a gente tem o F1 e F2. Não precisa ficar guardando tudo isso. A gente só estou pontuando isso porque no final eu vou falar de estratégias de prevenção, que a gente vai chegar no século XXI. Então, tudo isso tem importância porque a gente vai... Na verdade, desde os anos 80. Mas a gente começou a investir mais a partir do século XXI nas estratégias de proteção específicas por causa desses subtipos. Então, esse é o primeiro recorte histórico desse processo. Como é que a gente evoluiu a partir daí? Deixa eu só ver uma coisa. Aqui, é que esse slide estava antes, tá? Isso aqui era a imagem, o pessoal, eu estou chamando velha guarda por causa dos cabelos brancos, né? Porque a nossa geração viu muito isso aqui. Essa foto, o cara chama David Kirby,
A foto foi feita por Thérèse Farré em 89. Isso a nossa geração viu pelo mundo inteiro. O marqueteiro da United Color of Benetton, essa foto não foi feita para Benetton, tá? Essa foto foi feita para uma outra coisa, a da esquerda. A da direita é outra história. Ela foi feita especificamente para populações acometidas, e que o Oliviero Toscanini, que era o marqueteiro da Benetton, marqueteiro, estou exagerando, ele era o fotógrafo oficial da Benetton, um grande fotógrafo, diga-se, usou isso aqui. A foto originariamente é preto e branco, e ele coloriu isso e espalhou pelo mundo. Em qualquer metrópole que você ia no mundo, incluindo São Paulo, no tempo que aqui tinha um negócio chamado outdoor, que era só São Paulo que chamava outdoor, né? Significa nada, era uma placa imensa que tinha. Quem vai para o aeroporto de Cumbica sabe, tem vários ali na estrada. Então isso aqui foi espalhado pelo planeta inteiro, mostrando uma cena incomum nos anos 80. Aqui a gente tem um doente com intensa emaciação, agônico, né? Terminal, morrendo, sendo abraçado pelo pai. Isso era um fenômeno absolutamente incomum. Primeiro porque ele é gay. Pai que abraça gay, em pleno século XXI, ainda é raro. Nos anos 80, isso aqui era um fenômeno absolutamente incomum. Segundo, que tem a mãe abraçando uma outra figura que parece ser parente dele. Nada disso está descrito na foto, não precisa, porque esse tipo de arte, ela impacta pela imagem, né? Então, isso foi para chamar a atenção de que algo muito grave estava em curso. Então isso aqui era a cara da AIDS nos anos 80. Só vai mudar, daqui a pouco eu vou... Opa! Gente, calma. Calma, bati o dedo no lugar errado. E aí, aqui a gente tem outra cara da AIDS. Um sujeito que não precisa dizer muita coisa. Isso aqui é o diagnóstico. Até minha mãe, que só faz esfirra, sabe o que esse cara tem, né? Sarcoma de Kaposi. Num sujeito intensamente emagrecido. Outra emaciação grave, que era outro fenômeno bastante comum no sarcoma de Kaposi. Isso vai mudar quando? Em 1995, quando a gente institui terapia antirretroviral, que chama em inglês HAART, né, que é terapia antirretroviral de alta potência. Americano gosta desses nomes esquisitos, né? Porque o que é uma terapia antirretroviral de baixa potência? Não existe, você não faz isso. Então, mas se chamou desse jeito, porque, e a gente viveu intensamente isso, porque a nossa trajetória é ligada em terapia antirretroviral. Depois eu vou mostrar quais são as drogas. 95% delas partiram de ensaios clínicos que a gente fez aqui no Brasil. Então, em 95, tem um cara chamado David Hu, que ele vai ser eleito pela Times como Homem do Ano, porque em 95 ele apresenta um dado que a gente já vinha fazendo aqui. Tinha um esquema terapêutico que incluía especificamente uma droga inibidora de protease, e diz que com aquilo, como era o primeiro momento, aquilo era a cura da AIDS. Vai daí que a imprensa inteira publica isso nas capas ao redor do mundo, dizendo que a cura da AIDS estava definida. E por que ele estabelecia isso? Porque os primeiros ensaios quantitativos de carga viral são dessa época. Então, essa coisa que hoje, principalmente os residentes, falam com uma naturalidade impressionante, PCR, né, que é a reação da polimerase em cadeia, em 95, a gente começou a usar
PCR, em 91, 92. No ensaio clínico de uma droga inibidora de protease da Roche, que foi a que introduziu essa metodologia de quantificação de carga viral, mas em 94 é que isso se estabelece como parâmetro para avaliar efetividade de tratamento. A partir daqui é que a gente viu que tinha um determinante a mais, que não era clínico, que podia mudar a história natural da doença. Tá? Então, em 94, se introduz esses testes quantitativos e testes de resistência, que é o antivírus grama, que a gente usa em BAC como antibiograma, em fungo, antifungigrama. Em vírus, foi a primeira vez que a gente começou a usar uma metodologia para identificar resistência à terapêutica. Tá? Então, no primeiro trimestre de 97, a mortalidade por AIDS tinha diminuído em 75% desde 95. Porque os ensaios de fase 2 e fase 3 incluíram milhares de pacientes. Eu costumo dizer, você deve lembrar que eu falei isso na aula que eu dei para você, que foi a primeira vez que eu concorri com Deus. Porque a gente parecia que a gente espirrava Detefon, porque as pessoas morriam de uma maneira avassaladora, os jovens. E aí, quando eu não vou esquecer nunca, isso faz parte da minha história, a gente incluiu 300 pacientes no ensaio clínico com inibidor de protease. A gente criou 1.300 pessoas, incluímos 300, só no meu centro. O ensaio clínico era multicêntrico, estava o HC, a Escola Paulista, Unicamp, o FRJ. Obrigado, Grace. A Grace era coordenadora do estudo. O nosso centro era o maior centro. Foi uma das maiores coortes incluídas no ensaio clínico para AIDS no mundo. Esse trabalho está publicado, ele é super interessante, com inibidor de protease. Nos primeiros 6 meses, os doentes pararam de morrer. O critério de entrar era aquele que tinha escorregado, uma perna já estava no ar, a outra já tinha pisado na casca de banana. Então, a expectativa de vida era de 6 meses. Tá? Só não podia zerar no Karnofsky. O resto valia. E aí eles paravam de morrer, porque a introdução daquele parâmetro mudou completamente o paradigma da assistência. Então, isto impactou, isto serviu para o país, através de uma lei feita pelo Sarney, para mostrar que era mais barato tratar do que deixar morrer. É que o Riad não está aqui, né? Porque esse é um parâmetro que a oncologia usa com muita frequência. Mas que é infecto, que é aquela especialidade que só cuida de pobre, nunca parou para usar. E o que isso fazia? Diminuía e diminui a incidência de infecção oportunista, reduz a transmissão vertical. A Grace foi a que montou, eu estou falando muito de você hoje, né? Depois você me cobra por quê. Ela foi a que montou o primeiro ambulatório de segmento de transmissão heterossexual do Brasil e de transmissão vertical. Ela é infectologista, nada a ver com a GO. E nessa época, o pessoal da obstetrícia não queria botar a mão em mulheres barrigudas. Tá? É bom contar um pouco a história de vez em quando, para que ela não se repita. E aí conseguiu, com uma xará dela, lá no Cachoeirinha, que passasse a fazer os partos. Imaginem vocês como é fazer parto de uma mulher portadora de HIV sem droga.
quando a gente sabia que tinha transmissão vertical, obviamente, porque a gente pegava as crianças nascidas dessas mulheres. Então, com a introdução da terapia, a gente baixou para 0,4 o risco de transmissão. Então, isso tornou a transmissão vertical bastante rara. Aí, qual é o impacto na nossa prática clínica, né? Porque eu acho que quem faz infecto, e mesmo quem não faz, colher história íntima de paciente é um troço super difícil, né? Eu acho que eu sempre digo que aquelas coisas das nossas réguas, elas tiveram que ser subvertidas, porque não dá para medir o outro pela sua régua, né? Hoje eu estava comentando que eu tinha um paciente que achava que eu era voyeur. Então ele chegava e me contava detalhes das relações dele. Mas detalhe que eu não posso falar aqui porque são escabrosos. Um dia eu falei para ele, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você me ensina muito. Não para eu fazer o que você faz. Eu não tenho nem corpo para isso. Mas porque eu acho que é importante eu saber como é essa comunidade. Porque sem isso eu perco... de novo a história da ortopedia. Eu vou usar bastante isso. Uma fratura é uma fratura. Precisa saber como o cara caiu? Não. Você vai lá, olha, uma fratura, tchau, fui. Tem todo um protocolo de assistência. Aqui não. Aqui você tem que descer a minúcia. Porque se você quiser fazer qualquer coisa intervencionista nesse sujeito, se você não sabe o que ele faz, está perdendo seu tempo. Isso não é coisa para... Não é padre, eu ia falar isso, mas... Enfim, você tem que descobrir quais são os caminhos que esse sujeito usa para ele adotar aquele determinado comportamento. Então, o que é que tem? E eu falo isso porque hoje eu tenho um prazer imenso, porque acho que a gente contribuiu substancialmente para mudar esse paradigma. Eu fui coordenador do treinamento nacional para médicos do Ministério da Saúde, lá nos anos 80. O meu serviço foi o primeiro escolhido pelo Ministério da Saúde para ser Centro Nacional de Referência em HIV/AIDS. Quando ninguém nem falava nessa história de Centro Nacional de Referência, a não ser para oncologia. Então, o que a gente tinha? Recebia 10 médicos a cada 2 semanas para serem treinados aqui em São Paulo. E vinha gente de tudo quanto é lugar. O Brasil realmente é um país imenso, né? Das mais variadas especialidades. E como é Ministério da Saúde, sempre tem o dedinho político nessa história, né? Então tinha aqueles que queriam conhecer São Paulo e que vinham para cá. Caía dentro do Emílio Ribas cuidando de vitado. 2 semanas, porque só tinha gay na pandemia. Aí, imagina a dificuldade que isso trazia. Isso durou 5 anos. Eu posso dizer a vocês que desse total de médicos deve ter ficado uns 10% só cuidando, porque ou você vai para frente ou você volta para trás. Aqui não tem meio termo, porque definitivamente não é uma situação fácil. Mas de qualquer forma, hoje em dia ficou mais fácil, inclusive, você discutir a sexualidade dessas pessoas, sem a qual você não consegue chegar em lugar nenhum. E é importante discutir isso. Não é uma doença de HSH, não preciso ficar repetindo isso aqui, mas ainda que seja entre heterossexuais, é importante que a gente saiba como é que isso aconteceu. Tá? Então, eu pus aqui de propósito, porque muitos tiveram que superar essa relutância pudica, né? Assim, de perguntar detalhes da prática. Por isso eu falei da história. É que esse menino que eu contei para vocês, ele era um pouco exagerado. Assim, de verdade, até para minha métrica, que é um pouco mais bocuda, ele estava over, tinha passado do limite. Bom, então, cadê Ricardo? O HIV,
Isso aqui era para estar no fim, né? Mas enfim, é um desafio imenso para a saúde pública. E é para a saúde pública global. Não tem país rico ou país pobre. Todos os países sofrem com a pandemia de HIV. Alguns mais, outros menos, mas isso está diretamente relacionado à capacidade de resposta desses lugares. Eu falei da história da sexualidade, mas é muito maior que isso. Eu falei, por exemplo, em relação aos homens do Haiti, como é a percepção desse sujeito em relação à sua própria sexualidade. Como é que você aborda com que estratégia você aborda esses indivíduos para bloquear a transmissão? Porque a gente tem estratégias farmacológicas e estratégias não farmacológicas. Das farmacológicas para bloqueio, é fundamental, porque aqui é para a vida toda. A estratégia farmacológica implica numa abordagem para a vida toda. Ela não é transitória, não é transversal, ela é longitudinal. E se você não tiver essa perspectiva, você não consegue fazer com que o sujeito tenha aderência a essa estratégia. E eu vou botar isso aqui. Eu pus aqui que acabar com a pandemia está ao nosso alcance. É só para provocar um pouco vocês, tá? Porque, de verdade, não é nosso alcance. O que a gente tem? A estratégia da UNAIDS, que é o órgão das Nações Unidas para a AIDS, já foi 90, 90, 90. É 90% de pessoas testadas, 90% de pessoas em terapia e 90% de pessoas com indetectabilidade da carga viral. E por que isso? Aumentou. A estratégia agora é maior. 95, 95, 95. Porque indetectável é não transmissor. Então, a meta é uma meta ambiciosa. 95, 95 e 95. Até quando? Até 2030 essa agenda. A gente está em 2022, falta 8 anos. Tá? Como é que a gente atinge isso? A gente atinge expandindo o acesso nas 3 etapas. Veja a complexidade desse processo. Você ter 95% de indivíduos testados tomando remédio com indetectabilidade exige um esforço imenso. Por quê? Porque a gente teve, a previsão, é de 7 milhões e 700 mil mortes relacionadas a HIV nos próximos 10 anos. Isso aqui não é um chute estatístico, isso aqui é verdade. Aumento das infecções por causa da interrupção durante a Covid. Desculpa, hoje? Não, isso é o que a gente deve ter se a gente não alcançar aquele parâmetro. Desculpa. A Covid impactou substancialmente o acesso dessas populações aos serviços de saúde. Eu falei para alguns de nós aqui que a gente, no serviço que eu trabalho, a gente tem um caso de AIDS grave por dia. São 30, no mínimo 30 casos de AIDS na cidade de São Paulo por mês. Paciente grave, não é HIV, é paciente grave. Atrás de um doente com AIDS, você tem 10 outros casos de HIV. Tá? Então vejam a importância disso. E são jovens, eu vou mostrar o gráfico aqui, na plena capacidade laborativa, ou laboral. Tá? Então, quanto a gente teve de óbitos até agora? 40 milhões de pessoas já morreram desde o começo da pandemia. Só em 2021, no mundo, a gente tem 650 mil pessoas que morreram de causas relacionadas à AIDS. Só AIDS. Desses a gente ainda tem os HIVs que morreram de Covid. Tá? Que é uma condição de risco para Covid, é você ser portador de HIV.
A gente tem em 2021 1,5 milhão de pessoas que pegaram o vírus. A cura para HIV, cura virológica, a gente não tem. E aqui é importante introduzir um conceito do que a gente vai chamar de cura. Então, terapia antirretroviral cura HIV? Cura funcional, sim. Cura virológica, não. Então, por isso o sujeito precisa tomar remédio a vida toda. Para a gente, nessa faixa etária, tomar remédio a vida toda, até porque a vida nem é toda assim, né? A gente tem mais passado do que futuro. É mais fácil você convencer um sujeito, e ainda assim, quem trabalha com doenças crônicas sabe muito bem a complexidade desse processo. Agora, imaginem vocês, como a gente que pegou o Grace, atendeu um menino de 19 anos de idade. Anteontem. Que dia hoje? Quarta. Segunda. Que 2 meses de história, não é? Com linfoma relacionado a HIV. Expectativa de um linfoma relacionado a HIV, 6 a 12 meses. Nessa faixa etária. Quer dizer, mas ele podia ter linfoma, é verdade, mas com HIV a agressividade é infinitamente maior. Tá? Convenhamos que o linfoma não é uma doença imunoprevenível, mas HIV é, ou prevenível por enquanto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tornar essa frase, o acesso à prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados eficazes, o que inclui a abordagem das infecções oportunistas, para tornar esta síndrome como uma condição de saúde gerenciável. Então, cura funcional a gente pode controlar por regimes de tratamentos que se compõem de várias drogas, esquemas terapêuticos complexos, é bom que se diga, porque a gente, quando fala, não, é simples, não tem nada de simples aqui, é complexo e exige alguém que saiba manejar essas drogas, tá? Porque no frigir dos ovos, isso aqui são quimioterápicos, né? A gente muda em ciclo celular. Então, essa terapia antirretroviral não é cura definitiva para a infecção, mas suprime a replicação. Portanto, o alvo aqui, que eu escuto às vezes de colega, mas a carga viral dele baixou. Nossa meta não é baixar, nossa meta é indetectar. É diferente, né? Então, a indetectabilidade da carga viral é condição sine qua non para que você controle a infecção. E aqui, o limite de detecção é um limite bastante baixo, inclusive. Então, eu preciso ter isso para que o sujeito tenha, na maior parte das vezes, recuperação. Porque essa recuperação imune depende muito do nadir ou da capacidade de reserva que esse sujeito tem para a resposta. Se ele não tiver, não vai ter essa recuperação imune. O que significa dizer que, apesar dele ter indetectabilidade da carga viral, isso reduz o risco, mas não suprime esse risco. Ao contrário, o sujeito que tem recuperação da sua função imune, ele suprime o risco. O risco dele passa a ser fundamentalmente relacionado a eventos adversos de droga e a alguns processos de aging que estão relacionados à inflamação crônica. Então, desde 2016, considerando isso tudo que eu falei, a OMS propôs e o mundo aceitou um teste e trate para atingir aqueles objetivos. O que significa isso? Início rápido da terapia antirretroviral, preferencialmente no mesmo dia do diagnóstico. E aqui eu quero aproveitar essa sessão, porque tem gente das mais variadas especialidades e que vão, em algum momento, tocar nesse assunto.
Então, não demorem para encaminhar isso para iniciar a terapia antirretroviral, tá? Isso precisa ser imediato se o indivíduo não tiver sintoma. Isso significa dizer, dentro da nossa família, por exemplo, né? Se tiver alguém que a gente imagine que possa estar vivendo com HIV, é importantíssimo oferecer o teste, e na eventualidade de um teste positivo, e a gente tem duas estratégias para fazer o diagnóstico: testes diretos e testes indiretos. De maneira geral, quem não é da infecto pede um teste indireto, que é a detecção de anticorpo. Eu vou mostrar aqui no gráfico as fases da doença, a história natural. Então, mas a gente fora da área, sem sintomas, vocês vão pegar indivíduos assintomáticos, por isso a oferta de teste vai ser por métodos indiretos. Pode deixar que os diretos a gente pede. Então manda, porque ele vai servir de corte para efetividade terapêutica. Mas é exatamente nesse ponto. Se a gente é requisitado em clínica, sobre o pré e o pré. Eu vou falar sobre isso. Tá. Se é antes ou depois da detecção. Não, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, em junho de 2022, a gente já teve 189 países adotaram essa recomendação de teste TRAT, tá? Sem essa estratégia, a gente não vai alcançar nunca aqueles 95, 95, 95. Então, vejam que o bloqueio farmacológico, ele é possível de ser encontrado, alcançado, desde que façamos a busca das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E são muitos. Aí a gente volta para a história da intimidade do sujeito, tá? Sem aquela informação, não tem como saber. A gente não vai falar muito sobre crianças, mas eu trouxe esse dado que é bem interessante. Só 52% de crianças que vivem com HIV estavam recebendo TARV no final de 2021. Metade só das crianças que têm diagnóstico. Vejam que aqui é uma infância perdida, né? Uma vida perdida muito precocemente. E aqui eu não estou sendo piegas falando isso daqui, porque de verdade, quem toma terapia antirretroviral vive. Eu acho que essa é uma mensagem que precisa ficar. Né? Quem não está familiarizado, quem toma terapia antirretroviral vive. Vive e vive bem. Não é que vive aos trancos e barrancos, vive bem. Eventualmente tem uma complicação ali ou aqui relacionada à terapia antirretroviral, que normalmente depois que você fica indetectável, e hoje mais rapidamente se fica indetectável, a gente vai ver as drogas, mas assim, é imprescindível que a gente faça o diagnóstico antes da doença avançada. A definição de doença avançada não está relacionada a tempo, está relacionada a comprometimento imune. E aqui o comprometimento imune é medido pela dosagem, ou pela contagem, melhor dizendo, de linfócitos TCD4. Então, pessoas que têm contagem de linfócito TCD4 abaixo de 50 células por microlitro têm uma doença avançada, que pode vir numa fase precoce ou numa fase tardia da doença. Então não tem relação com o tempo. É imprescindível que a gente saiba se o sujeito tem isso ou não tem isso. Olha, a gente só conseguiu reduzir 3,6% a emergência de novas infecções durante a pandemia. E é interessante isso, porque durante a pandemia era fique em casa, vírgula, sozinho. A nossa geração tinha que ir para a luta, né? Tanto os meninos quanto as meninas, para ter encontros sexuais.
Essa geração não precisa ir à luta. Pede pelo Rappi ou pelo iFood. E você escolhe o cardápio. Vocês já baixaram algum aplicativo de encontro? É uma pergunta bem discreta, né? Mas eu sugiro que vocês façam. Eu tive um paciente que veio para consulta e o telefone dele não parava de vibrar. Foi meu primeiro contato com o aplicativo de encontro. 8 horas da manhã era a consulta dele. E aquele troço na mesa. Falei, é melhor você botar no bolso traseiro. Fazendo uma brincadeira, né? Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque não vai parar de vibrar esse negócio, a gente precisa ter concentração na consulta, porque eu tenho que te dar orientação, instrução. Por que vibra tanto? Aí ele falou assim, é porque eu saindo daqui assim mesmo, eu estou marcando encontro. Eu nem tinha escovado meu dente direito, ele já estava pensando em sexo. Falei, sério? Ele falou, sério. Quer ver? Eu falei, quero. Eu não conhecia. Ele me mostrou o aplicativo. Eu não estou aqui falando isso porque, nossa, que cara pudico. Não. É porque eu queria entender melhor essa dinâmica. Ele começou a me mostrar as fotografias. Eu falei, não tem rosto. Ele falou, não precisa. Não preciso dizer o que tinha ali, né? Alguma coisa parecida comigo da cintura para baixo. Então vejam, você escolhe a cor, o tamanho, o modelo. Essa evolução, que eu acho que a gente precisa entender melhor a dinâmica, durante a pandemia tem uma repercussão aqui. Tá? Então fica em casa, a gente estava cuidando do SARS-CoV. O HIV, aí nessa brincadeira. O cara não pegou SARS-CoV, mas teve um pequeno declínio. E daí o que a gente tem? Esses lugares do mundo tiveram aumento, inclusive, nas infecções. É curioso porque a gente tem alguns países aqui, norte da África é árabe, né? Todo mundo sabe. Vai do Maghreb até o Egito. Teve um aumento na incidência da infecção. Então vejam que sexo não tem a ver com religião, cultura, todo mundo faz. É que nem abuso, não tem uma cultura, abuso sexual da infância, não tem uma cultura isenta disso. Todas as culturas têm, inclusive nos iglus. Bom, então a gente precisa priorizar determinadas populações para início da terapia antirretroviral. Então, quais são essas populações? Quem tem CD4 abaixo de 350 células precisa começar o tratamento ontem. Gestante não pode perder 1 minuto, se você souber que ela é HIV. E aqui a gente tem um ambulatório lá no Emílio que é aberto, tá? Não tem que marcar, não tem que fazer nada. Tem HIV, chega, já é atendida no ambulatório. Tuberculose ativa. A tuberculose ativa tem um pequeno parênteses aqui. Ela precisa ser tratada rapidamente, mas esse rapidamente depende de como você está vendo esse negócio rápido. De maneira geral, a gente demora 14 dias para iniciar a terapia antirretroviral, porque tem um fenômeno conhecido como IRIS, que é Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imune, que é bastante frequente. Quem cuidou de tuberculose alguma vez na vida sabe o que eu estou falando. É a reconstituição imune do alcoólatra ou do desnutrido grave. É o mesmo fenômeno no HIV. Então, se você introduz, aumenta a mortalidade em centros que não têm estrutura para atender íris. Co-infecção com HBV, vírus de hepatite B, vírus de hepatite C. E aqui entra um dado bem interessante também. Eu nem sabia que você vinha, mas eu botei isso aqui, que é o Framingham, como determinante para início rápido de TARV, tá? Porque aqui é o fenômeno inflamatório que se sobrepõe, que está relacionado ao HIV e que entra como fator determinante.
Mas aí, se a pessoa não tem como dosar CD4, colhe um hemograma, vê o linfócito dele, calcula 30%, não tem muito mistério. A chance tem uma boa sensibilidade, mas não é boa a especificidade. Mas se o sujeito tem 300 linfócitos, ele jamais terá 350 CD4. Tá? Então, é bom para quem é linfopênico. Um hemograma pode te dar uma pista. De vez em quando o hemograma serve, né? Eu falo isso para quem faz infecto, porque o pessoal colhe hemograma e esquece de olhar eosinófilo, não vê se tem linfócito atípico, não. Por que você pediu o hemograma? Principalmente residente. Eu queria ver se tinha anemia. Só? Mas faz tudo isso para você ver só quanto é hemoglobina? É sério isso? E com hemoglobina de 10 você não vai fazer nada? Porque você pediu, né? Enfim, olha isso aqui, ó. A gente tem o boletim de AIDS, epidemiológico de AIDS, que nos últimos 4 anos está bem capenga. Os dados estão muito ruins. Mas os dados a gente pega pelo Sinam, pelo CICEL, que são sistemas... CICEL e Ciclon. CICEL é um sistema federal para registro de CD4 e CD8. Não é específico para HIV, nem todo mundo que está no CICEL tem HIV. Quem faz imuno na rede pública acessa esse sistema, então é liberado para colher CD4 e CD8 para imunologia, mas o grosso é HIV. E o Ciclon é o sistema de registro de medicação. Então toda medicação, a dispensação de medicação é gratuita no serviço público, inclusive para serviços privados para terapia antirretroviral. Mas nem todo mundo que está no Ciclon está notificado. Por exemplo, a Casa da AIDS da Universidade de São Paulo não notifica ninguém. Então você tem um contingente imenso de pessoas lá na USP que não tem notificação, que não aparecem no sistema, tá? Mas de qualquer forma, o que a gente tem aqui, ó? Qual é a faixa etária em ascensão? Não seria diferente, né? Quem transa mais. Jovens de 20 a 29 anos de idade, de 30 a 39 anos de idade, e aqui está população-chave, ou população vulnerável, que são meninos, HSH, jovens. E daí a importância da oferta de estratégias dessa mandala. A gente passou a vida inteira falando, ou pelo menos uma boa parte da nossa vida, falando use camisinha, use camisinha, use camisinha. Mas a nossa geração passava longe da camisinha. E a gente queria que as pessoas usassem camisinha. Porque essa era a única estratégia que a gente conhecia para profilaxia da transmissão. Daí a gente começou a entender melhor essa dinâmica de como as pessoas são, e entendeu que isso daí não funcionava para todo mundo. E que você precisa, como saúde pública, ofertar opções para que ela possa escolher o catálogo que melhor se adequa à sua realidade. E para infecção sexualmente transmissível, isso não tem muito mistério. Doença transmitida por sangue e sexo, e transmissão vertical. E eu estou falando isso porque alguns doentes falam que não tem nenhuma relação com isso. Eu costumo dizer que por spray ainda não dá, né? Então, porque é importante que a pessoa não se culpe por algo que é humano, é natural. Quem não transa? Todo mundo faz sexo. Quem pega HIV, ou pegou por sangue ou pegou por sexo. Não tem outra alternativa. Vai daí que o sangue tem a proposta que começou na cidade de Santos, ofertando. O pessoal de novo da velha guarda se lembra que o uso de cocaína era predominantemente injetável nos anos 70 e 80. Santos começou no final da década de 80 com uma proposta de redução de dano. Ninguém estava preocupado em interromper o uso da droga, mas estava preocupado em fornecer estratégia para aquela população para que ela minimizasse o risco de adquirir infecção através do sangue.
E aí passou a trocar seringas e agulhas. Todos nós aqui vimos como as pessoas usavam uso compartilhado. A gente teve até um surto de malária por compartilhamento de seringa e agulha. Então, passou a ofertar isso. E por que se fez isso? Quem prestou atenção nos banheiros do aeroporto, não era para desprezar a agulha e seringa de diabético, né? Vocês se lembram dos banheiros do aeroporto de Cumbica? Vocês nunca pararam para olhar o pico? Não? Pois é, tinha aquelas caixas para seringa e agulha. Até antes de tornar aquilo da privatização. Todos os banheiros do aeroporto tinham essas caixas, que era exatamente focado na redução de dano. Sem alarde, sem propaganda, todo mundo sabia para quem. Quer dizer, todo mundo. A gente sabia, obviamente, e as pessoas que estavam fazendo uso dessa proposta. Além disso, a gente tem profilaxia pós-exposição como uma estratégia, independente se a exposição foi deliberada, violenta ou acidental. Tá? Então o indivíduo se considera em risco. Essa é a única situação em que a infecção por HIV é considerada uma emergência médica. Porque a gente tem até 72 horas para introduzir profilaxia pós-exposição, porque a partir da 72ª hora você já tem disseminação do HIV, que passou a barreira mucosa, passou gânglios linfáticos, você já tem isso circulando. Então, quanto mais precoce for a introdução da profilaxia pós-exposição, melhor. Só queria fazer um parênteses, tem alguém que é pediatra aqui? Tá, então, ainda bem, né? Ainda bem que é você. Lembrar que na pediatria, que tem a profilação pós-exposição, mas a criança, de maneira geral, está submetida a abuso crônico. Tá? Então você precisa testar primeiro. Você não fazer profilaxia pós-exposição, às vezes você tem que tratar a criança. Aí já é estratégia de tratamento. Então uma criança, ainda que ela tenha vindo como uma informação de abuso agudo, precisa testar essa criança, porque na maior parte das vezes ela está infectada por abuso crônico. Aí, o abuso agudo não promove a infecção. Tá? Bom, e além disso, o que a gente tem? A profilaxia pré-exposição. O que significa? O sujeito que tem vulnerabilidade, e aqui, quais são as populações mais vulneráveis? Mulheres trans, profissionais do sexo, prostitutas ou garotos de programa. Só para vocês terem uma ideia, a incidência da infecção em mulheres trans é 75%. De mulheres trans tem HIV. Esse número aqui para nós é obsceno. No mundo inteiro é a população mais vulnerável. Não é lugar para a gente ficar discutindo quais são os determinantes desse número, mas a gente precisa tomar uma atitude para ontem, né? Não estamos aqui para julgar, nem fazer nenhum juízo de valor, a gente precisa cuidar. Então essa é uma população chave que a gente precisa fazer intervenção. É o foco hoje de todos os serviços no mundo inteiro. A gente precisa... Sexo. Não. Mulher trans aquele sujeito que se identifica com o oposto. Não precisa fazer redesignação. Ela não precisa fazer isso. Redesignação é criar vagina, neovagina, então ela pode, basta, o gênero que é o determinante, não é o sexo biológico. Então, você tem mulheres trans que não fizeram redesignação, tem, para o pessoal mais antigo, se chamava tudo isso de travesti. Essa sinonímia hoje é um pacote, eu até pus no grupo, tem um espetáculo musical que eu recomendo, se vocês vai fazer a terceira temporada em janeiro do ano que vem, chama-se
Brenda Lee, O Palácio das Princesas. E por acaso eu sou um dos personagens desse espetáculo, que eu ajudei a roteirista a botar no papel a história dessa travesti dos anos 90 aqui na cidade de São Paulo. Que na época a gente punha tudo isso no pacote travesti e só chamava de trans aquelas que tinham feito redesignação. E fazendo um outro recorte aqui é muito louco, porque o país que mais fazia redesignação é uma monarquia islâmica do norte da África, chamado Marrocos. Então, muitos travestis saíam daqui para serem operados, Deus sabe como, ou melhor, Allah sabe como, naquele lugar. Tá? Eu gosto de contar essa história, porque eu tive alguns pacientes que fizeram isso, porque isso é o padrão do paradoxo humano, né? Um lugar que não aceita a homossexualidade e que opera para ganhar dinheiro. Enfim. Então, essa população é uma população-chave que precisa ser atingida. E aí a profilaxia pré-exposição, o sujeito basta se identificar, se colocar nessa posição, e aí ele passa a receber terapia antirretroviral, que pode ser sob demanda ou não, pode ser contínua, pode ser intermitente, tem vários esquemas, e o sujeito pode se expor, só que aí ele tem um segmento contínuo, porque você precisa investigar outras ISTs. Qualquer médico pode fazer, desde que faça esse segmento. Tem um manual específico para isso, para quem tiver interesse e quiser fazer, pode fazer no consultório. O Estado fornece essas drogas, tá? Só que você precisa monitorar. Então é outra estratégia dentro da mandala. Tem pessoas que não querem usar camisinha, não aguentam camisinha, e aí você pode oferecer esse tipo de estratégia de tal forma que ele possa ser protegido da infecção. Então, só aqui a gente já falou de 4 estratégias para bloqueio, fora aqueles 95. Lembrando sempre que quem é indetectável não transmite HIV, tá? Esse é um conceito que eu preciso que fique muito claro aqui, porque alguns anos atrás ele não fazia muito sentido. A gente viu isso no ensaio clínico que está publicado no JAMA, que é nosso, que é o ensaio clínico de tenofovir, lamivudina e favirense. É o 903 da Gilead. Então, na história natural, só para a gente saber como é que funciona, isso aqui é uma identificação de um trabalho de um cara chamado John Merrocks, que era do NIH. Então, essas curvas são as curvas da história natural sem intervenção. Você tem o momento da infecção aguda. Durante a infecção aguda, é o momento da maior carga virêmica. Tá? Então, essas curvas são inversamente proporcionais, porque você tem uma queda dramática de CD4, depois isso alcança um steady state, que o sujeito fica mais ou menos estável. Isso pode durar de semanas a muitos anos. Tem uma média de 10 anos para evoluir para as manifestações oportunistas. A partir daqui, com CD4 ao redor de 500, começam a aparecer os sintomas constitucionais. Então, tem os métodos indiretos na clínica para a gente prestar atenção. Onikomicose, dermatite seborreica, ninguém chega com uma neurotoxoplasmose. De maneira geral, isso vai chegar para a gente porque é doente muito grave. Mas no consultório, uma coisinha mais leve. Até vou mostrar aqui alguns sinais clínicos de imunodeficiência para mulheres, a candidíase vaginal recorrente ou resistente a tratamento. Então, são coisas para você ficar de antena ligada, né? Porque não é fácil. É uma doença multissistêmica e que, às vezes, manda sinais muito tênues que se você não prestar atenção, vai dar barrigada. E é curioso, porque a gente vê, às vezes, o sujeito chega lá, uma baita onikomicose em mãos e pés, você fala, quanto tempo você tem isso? 7 anos.
Então, a deficiência imunológica desse sujeito, com CD4 ao redor de 500, começou 7 anos atrás. E ninguém nem se deu conta de que aquilo podia estar relacionado à infecção. Obrigado. Bom, então, o que a gente vai fazer? Nós precisamos inverter essas curvas. Claro, se deixar assim, qual é o desfecho? Eu sempre mostro isso, inclusive, para paciente. Porque é para dizer para ele que se ele não tomar o remédio, a gente já sabe qual é o fim dessa doença, não tem mistério, né? O fim é esse aqui. Aqui não tem meio termo, a história é assim. Então, ó, a gente tem doenças que são definidoras de AIDS, todo mundo já conhece. Vocês se lembram disso na graduação, né? Que bom, certo? Mas vocês lembram o nome do professor? Você lembra? Tinha certeza que não. É impressionante. 6 meses depois eles esquecem o nome dos professores. Eu lembro da minha que ensinou o beabá. Não é possível. Como que? É porque não está no Instagram, né? É uma brincadeira, mas é sério. É porque eu não sei como a gente faz para reverter isso. E olha, nem é saudosismo. Alguma coisa precisa acontecer. Mas não é culpa do professor? Hã? Não é culpa do professor que não deixou? Não, não é. Roberto, o pior é que não, sabia? Nenhum professor. Não é possível. O sujeito vai fazer infectologia, você pergunta, como é o nome do seu professor? Aquela técnica de procurar o nome no teto, sabe como é? Aí você tem as manifestações aqui, né, todas elas de imunodeficiência associada ao HIV. Aí tem aqueles de imunodeficiência moderada, que vão te dando perda de peso superior a 10%, em 30 dias define AIDS, tá? É doença grave. Em 6 meses, presta atenção, às vezes está em regime. Diarreia crônica, então o sujeito que tem contínua ou intermitente, febre, candidíase oral persistente, qualquer forma clínica da candidíase oral, tá? Não é só a pseudomembranosa. E aqui é bom porque nos cursos de graduação, estomatologia é uma disciplina que ninguém dá o menor valor, né? Só vai servir para infecto. Candidíase vulvovaginal, leucoplasia pilosa, que é um diagnóstico para quem não está experimentado, às vezes é difícil, confunde com cândida. Pneumonia, empiema, meningite, piomiosite, várias infecções bacterianas. Infecção bacteriana, por exemplo, pneumonia, 2 no intervalo de 6 a 12 meses, pede HIV, que a sua chance de errar é mínima. Estomatite, gengivite, periodontite aguda necrotizante, uma anemia que você não consegue identificar por quê, neutropenia, trombocitopenia, angiomatose bacilar. Angiomatose bacilar já é uma doença um pouco mais severa, causada por uma bactéria que também foi identificada aqui. O cara que identificou chama Rocha Lima, hoje ela chama Batonella. O cara, ó, tô íntimo do Rocha Lima, né? Displasia cervical, carcinoma cervical in situ, zoster, mais do que 2 episódios ou mais de 2 dermátomos. De maneira geral, é mais do que 2 dermátomos. Então, sempre pedir HIV em quem tem zoster, independente da faixa etária. Porque é interessante, médico acha que velho não transa, né? Eu não sei por que eles acham isso. Então, a gente vira e mexe, pega paciente de 60, 70 anos com HIV, primeira manifestação, zoster, tratou, o cara não pediu HIV, porque achou que ele não estava transando, nem perguntou, ele simplesmente deduziu. Jovem, então, adora falar isso. Você se lembra que eu falava, né? Presta atenção que vovô e vovó costumam transar, tá? Eles normalmente falam mais baixo, só isso a diferença. Listéria, neuropatia periférica e o PTI. Você está ansiosa, né? Calma. É porque agora eu perdi o freio, agora eu estou indo. Então vamos lá. Só para a gente lembrar o ciclo, tá? Então,
O vírus está aqui, ele precisa de receptor e correceptor, ele funde na membrana. Esse RNA vírus, ele tem replicação nuclear, tá? Então essa é uma célula CD4 positiva, aí ele sofre a ação da transcriptose reversa, transcrição reversa, integra, né? Ele é uma fita de RNA que cria duas de DNA, ACTG, integra, replica, provírus, matura e sai. Tá? A gente tem droga para todos esses sítios. Então, o esquema terapêutico de tratamento de HIV implica em terapia combinada. Quais são as classes terapêuticas? Inibidores de transcriptase reversa, análogos e não análogos de nucleosídeos nucleotídeos. Então, a gente tem dois formatos dessa droga. Inibidores de integrase, inibidores de protease, inibidores de fusão, inibidores de fixação e antagonistas de correceptor CCR5. Só para ver que a primeira droga, a gente fez inclusive esse ensaio clínico lá nos anos 80 com zidovudina, que é o AZT. A AZT é uma droga usada na oncologia, que nunca funcionou, mas que funcionou aqui. É um inibidor de DNA polimerase que inibe a transcriptase reversa. Então, a primeira droga disponível foi a zidovudina, o AZT, lá nos anos 80. O que mudou, ela persiste até hoje como uma droga interessante para uso. O que mudou foi a dose, porque a gente conheceu melhor a farmacocinética. Quando a gente começou a usar, a gente usava 1.500 miligramas por dia a cada 4 horas. Tá? Hoje a gente usa para passar a cada 12 horas. Depois vieram outro grupo, né, de inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeo, 91, 92, 94. O desenvolvimento foi até 2015, 2018 mais rápido. A partir de 2018, esse desenvolvimento passou a ser mais lento. Então a gente foi aqui até os inibidores de integrase que mudam substancialmente a evolução da infecção. Então, a partir da introdução dos inibidores de integrase, o que a gente tinha? Nós tínhamos 24 semanas para atingir a indetectabilidade da carga viral. Com a introdução do inibidor de integrase, essa redução da carga viral passou a ocorrer entre 4 a 8 semanas, essa indetectabilidade. Então foi um avanço imenso. O que antes era uma queda em dois momentos, né? Você caía primeiro e depois dava uma estabilizada e depois caía de novo. Hoje essa curva ela desaba praticamente, o que para o indivíduo sem risco para desenvolver reconstituição imune é ótimo. O problema são os doentes que têm risco de desenvolver reconstituição imune porque é infecção, que o médico às vezes não parou para prestar atenção na história, pode se apresentar de maneira muito mais severa. Além disso, a gente também identificou aqui os inibidores Maraviroc, que é um antagonista de correceptor, Darunavir é um inibidor de protease. Eu estou procurando aqui os enhancers que não estão. Tá aqui, aqui a gente tem droga que também funciona como booster, tá? Ou enhancer, que é Coxistat, que não é uma droga antirretroviral, que ela não tem ação sobre o retrovírus. O que ela faz é dar um booster na droga do backbone, que seria o inibidor de protease. E a gente tem um inibidor de protease que tem o mesmo papel. Bom, cura, que eu acho que também é outro aspecto interessante dessa história. A gente tem 4 casos de cura que não são factíveis do ponto de vista de saúde pública. Os primeiros casos foram o paciente de Berlim, o de Londres e este doente. Todos eles tiveram
uma doença hematológica grave que necessitaram de um transplante de medula. Tá? Aqui o transplante de medula foi fundamentalmente 2 modelos. Mas qual foi o racional? Porque o que a gente tem? Indivíduos que têm homozigose do delta 32, eles não expressam correceptor na membrana, o que impede a infecção. Então funciona como um sujeito resistente à infecção. Como ele não expressa o receptor, não tem aonde esse vírus se ligar. O grande problema é que a maior parte dos HIV-1, problema vírgula, a vantagem é que a maior parte dos HIV-1, eles têm tropismo por esse correceptor, mas ele não é exclusivo. A gente tem um outro correceptor, que é o X4, então o vírus pode usar 2 portas de entrada, R5 e X4. O vírus que usa X4, ele é um vírus formador de roseta, então ele tem uma citotoxicidade muito mais intensa do que o que usa o R5. E a gente tem otrópicos, então eles vão usar uma porta ou outra. Nesse universo todo, não é comum. O que você vai encontrar, mesmo na evolução da doença, são os indivíduos que que expressam esse correceptor. Então, que não expressam esse correceptor, eles são imunes. E esses pacientes aqui, eles tiveram uma doença hematológica e receberam dos seus doadores células que não expressavam o correceptor. Tá? Logo, o vírus não tinha onde ligar. E se ele não tem onde ligar, ele não promove doença, não tem como replicar, não tem nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqui só tem esses 2 vivos, o outro morreu. Esse daqui foi o de Berlim, é um americano que é professor, ele estava em Berlim quando fez o primeiro transplante, abandonou a terapia imunossupressora, refez a leucemia dele, teve que ser operado de novo, teve que fazer um novo transplante, deram de novo para ele uma medula com mutação de delta 32, e ele veio até aqui em São Paulo, a gente ficou na exposição aqui, o cara completamente maluco, super gente boa, mas aí ele abandonou de novo e morreu, tá? Um procedimento desse, quem trabalha com isso sabe quanto custa, né? Então não dá para fazer isso de maneira regular. Então você troca uma doença pela outra. Mas o que é importante aqui? O importante aqui é que a gente tem um caminho, né? Então é possível a cura virológica. Eu falei da funcional, porque se estiver indetectável, o sujeito vai viver, a expectativa de vida é de quem é negativo para HIV. Se no meio do caminho não tiver uma pedra, como diz Carlos Drummond de Andrade. Então, a 4ª pessoa é a que está viva há mais tempo, está com 42 por um único transplante. E que ela está viva por 2, mas só foi suspenso há 17 meses o esquema terapêutico dela. E ela não tem nenhuma evidência de infecção por HIV. Então, isso está para um caminho que parece ser interessante. Aqui, para quem tiver interesse, depois eu posso mandar o artigo, o que foi feito com essas pessoas. Só que a gente estuda vacina, que é outra estratégia, desde 1987. Então, que é a última parte, tá? Tem 3 slides aqui. Vejam que desde o começo da epidemia a gente está atrás de um negócio para resolver esse problema, só que não. A primeira vacina, ela não passou da fase 1. E ela foi usada, era uma subunidade da GT760, que é uma parte da superfície do vírus, tem 2 glicoproteínas, 120 a 41. E aí ela não passou da fase 1 porque ela também não foi desenhada para efetividade, ela foi desenhada exclusivamente para ver se o sujeito tinha ou não tinha eventos adversos graves. Não teve nada, também não mudou o curso, porque eles não... em 87 a gente não tinha uma informação que se demonstrou nesse ensaio que foi feito na Tailândia com 16 mil voluntários,
e que mostrou uma eficácia de 30%. Essa vacina, obviamente, não foi para o mercado, porque uma vacina com efetividade de 30%, que exige 2 doses com booster, né? A primeira vacina é com um vírus aviário, e a segunda é com epítopo. Então, não funciona, não deu certo. Mas nesse ensaio, a gente viu a importância de anticorpos neutralizantes. A potência desses anticorpos neutralizantes é o que pode mudar a efetividade das vacinas. Então, na população que respondeu, foi esse o determinante para poder avaliar a efetividade. Eu trouxe isso aqui, que é do International AIDS Vaccine Initiative, que é o maior financiador de ensaios de vacina no mundo. Esse grupo aqui a gente já fez um trabalho, eles antes não faziam vacina, a gente fez um ensaio clínico com a primeira equinocandina, que é uma droga antifúngica, e a monitoria foi deles, eles é que monitorizaram o ensaio, era multicêntrico, mas a nossa corte era maior. E depois eles focaram especificamente em vacinar para HIV. Então eles têm, nesse momento, em desenvolvimento pré-clínico, 2 vacinas baseadas em RNA mensageiro e 3 vacinas para indução de anticorpos, todas em fase 1. E eles têm em fase 1/2, 6, que é esse com 2 doses de vacina com intervalo para booster. Então, a gente está na 4ª década da pandemia. O que a gente tem é que a frequência, a incidência da infecção continua no nível que a gente precisa interromper isso ontem. Apesar de todas essas mandalas de cuidado que eu falei antes, nada disso é suficiente. Porque aqui, de novo, a gente está lidando com comportamento. Quem está hoje atendendo o paciente tem visto a ascensão de sífilis, né? Em todas as populações. Sífilis, pelo amor de Deus, sífilis é uma doença, né? Sim. Era para balconista de farmácia, quando a gente era moleque. Só que hoje a gente está vendo em mulheres, em hétero, em gays. É uma coisa impressionante. Eu falo que se você não prestar atenção, você vai dar barrigada, porque chega na sífilis secundária, sífilis maligna, que era excepcionalmente raro. Você vê lá umas pereba. Se você não pensa em sífilis, não vai conseguir fazer o diagnóstico, né? Eu uso bastante, eu atendi um colega do HC que é casado com uma enfermeira também do HC, não vou falar o nome, porque lá tem muitos médicos casados com enfermeiras, né? E que era uma sífilis secundária. E ele não fez o diagnóstico porque ele passou primeiro dermato, segundo dermato, terceiro dermato, quarto dermato, inclusive da disciplina, e todo mundo dando remédio para coceira. Aí, não sei porque ele resolveu fazer HIV. Deve ter se lembrado com quem ele se deitou no verão passado. Não deu outra. Aí ele veio no PS Vermelho. E o que é isso? Sífilis. Mas como assim? Eu falei, como assim? Não é pra mim que você pergunta. Eu não estava com você. Né? Hã? Nós não dormimos juntos. Eu falo, eu não acordei do seu lado. Porque isso é uma coisa que, enfim, dá pra você. Eu posso, porque eu estou num ambiente que dá pra fazer isso, né? E aí, então vamos fazer da sua patroa, né? Mas antes de fazer da patroa, tem que perguntar se transa com a patroa. Porque, de novo, não é pela nossa régua. Não deu outra. Eu atendi um senhor, aquele espanhol, quantos anos ele tem? 80, né? Ele veio porque no screening do cardiologista
cara pediu um teste de sífilis, o rastreio. E aí ele mandou para o URO. Porque quem é de 80 anos que não faz xixi no pé? O cara pediu para repetir o teste. Sífilis. Aí não sabia. Não sei se ele não sabia interpretar, provavelmente também não sabia interpretar. Ou tinha medo de falar para o vozinho que aquilo era sífilis. Aí mandou para mim. Tá, eu tive que explicar aquela aula de sífilis que eu dou sobre métodos diretos e testes treponêmicos e não treponêmicos. Que para médico já é difícil, tem muito médico que não tem ideia do que significa VDRL. Aí expliquei tudo pro vozinho. Dele é um VDRL negativo. 80 anos, ele não tomou nem insulina benzatina? Impossível, né? Ainda que ele não se lembrasse da dor, com certeza, no braço que antigamente fazia, ou na nádega, ele se lembrava. Então, conversando, não sei o que, eu falei, então, olha, o senhor está casado, e veio com a filha na sala de espera, doida para ouvir o que o pai estava falando. Vamos fazer da sua esposa. Ele falou assim, não precisa, doutor. Ela não é minha esposa, ela é minha amiga. Eu que sou macaco velho, né? A primeira pergunta era, quando foi a sua última relação sexual com ela? Porque esse homem, ele tem um teste treponêmico positivo. Ele não tem mais sífilis, ele já tratou a sífilis dele. E até me contou com quem foi. E em que momento o homem sabia exatamente quando tinha acontecido. E aí aquelas coisas de velhinho de 80 anos, né, que é uma delícia, ele contando que ele estava na janela, a mulher passou, era do lado da igreja, e ela piscou para ele. Imagine, ele tinha 20 anos, 60 anos atrás, na Zona Leste, aquelas casas que dão tudo para a rua. Eu já consegui escrever uma poesia naquele momento, porque foi tão romântico. Só que ele pegou sífilis. E hoje, esse caso, tudo para dizer o seguinte, que ele podia ter vindo com VDRL positivo, porque transou com uma qualquer, que deve ser a mulher dele, uma pessoa qualquer, que pode incluir meninos ou travestis ou o que seja. Então é fundamental que a gente veja isso, porque isso é o que a gente tem visto. Apesar dessa grande evolução em relação a intervenções médicas de prevenção do HIV e de IST, isso não tem sido o suficiente. E a única coisa, aqui é lugar comum, né, que a gente vai conseguir fazer, estancar esse processo, é que a gente tenha uma vacina para interromper a cadeia de transmissão. O que eu queria chamar a atenção em relação esses estudos com vacina contra HIV desembocaram no desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-2, tá? Primeiro para SARS-CoV, que não é né, do Oriente Médio, e depois para SARS-CoV-2. Então, essas vacinas de RNA mensageiro, o desenvolvimento está relacionado especificamente à vacina contra o HIV. E o que impede, o que dificulta, melhor dizendo, a resolução disso? É porque o HIV tem uma alta diversidade genética, tem essa GP do envelope, né, que é essa 160, que é a 41 com a 120, ela tem atributos estruturais, tem uma região que chama looping de V3, que todas as estratégias voltadas para que é um setor, um pedaço dessa glicoproteína que é para onde essas vacinas estão voltadas. Mas esse looping de V3 tem alterações estruturais que ninguém consegue romper esse pedaço e fazer efetivamente uma produção de anticorpos protetores contra a infecção. E outro dado que é importante chamar a atenção é que o HIV
ele estabelece reservatórios que são inacessíveis às terapias. Esses reservatórios são do sistema nervoso central, fundamentalmente o sistema nervoso central, que você não consegue acessar. Então, os doentes, ainda que você alcance a indetectabilidade, por isso, retomando a história da cura funcional, no momento em que você interrompe a terapia antirretroviral, esses sítios, esses reservatórios, esses santuários voltam a produzir partículas e você recomeça todo esse ciclo, tá? Então isso é um grande, além obviamente das respostas imunes danificadas, né, que impedem, porque fundamentalmente de célula T, imunidade celular. Mas à medida que a infecção avança, a imunidade humoral se compromete também e isso dificulta a produção desses anticorpos. Eu acho que é isso. Eu botei aqui, para quem não tem, o meu e-mail. Se alguém quiser alguma referência disso que está aqui, foi disponível. E o telefone está no grupo, né? Quem quiser que pegue, você tem. Vocês não, mas pode pedir para o Golmia. Está liberado. Só diz de onde vocês são, tá? E senão, eu vou contar rapidinho. Um dia eu fui comprar uma calcinha para um amigo secreto e a colega pediu uma calcinha com abertura atrás. Aí eu fui, histórias de quem lida com HIV, né? Aí eu estou na sex shop, eu nunca tinha entrado numa sex shop, não sei porquê, mas enfim. E estou lá no totem de calcinhas. E tinha uma escada lateral que subia para um pet show, sabe o que é um pet show, né? Pet show. PEP Show. É um. Vocês assistiram Paris, Texas? É um lugar onde você vai assistir filminho pornográfico ou ver a mulher ou o homem que seja tirar a roupa, fazer striptease. E ficava na parte de cima. Não vou esquecer nunca, era ali na Francisco Leitão. Do lado tinha até um restaurante francês, François Le Cochon. Vegetariano. Não era vegetariano, era carnívoro mesmo. Era carnívoro. Aí eu tô lá escolhendo a calcinha, não sei o que. Nisso chega um cara assim. Nossa, você por aqui? Está direto aqui. Eu olhei pra cara dele e fiz, né? Você já tá todo molhado, o que é um pum? Falei, sim. Ele falou, pô, você não está me reconhecendo? Ainda que eu tivesse, eu diria, não sei de onde você saiu. Mas passa um monte de aluno lá comigo. Passa doente, passa boi, passa boiada. Aí eu falei, desculpa, não. Ele falou, eu sou fulano de tal. Eu falei, não tenho a menor ideia de quem é você. Ele falou, você é o fulano? Eu falei, não. Ufa! Eu com a calcinha na mão, aberta atrás. Gente, olha que mico. Por isso, se vocês forem mandar, fala assim, tava lá no Rascal, sou residente do Dr. Ricardo, senão eu sei lá quem é você, né? Desculpa aí eram 36 slides. Eu falei que em 37 minutos eu falava. Era um pouco menos, né? Mas tá bom. Obrigado, sensacional. Eu falei que seria sucesso para você, então você não teria que se preocupar com isso. Olha, eu vou mudar um pouquinho o modelo, vou abrir um pouco mais para dar na hora aqui que a gente mudou um pouquinho por causa do trânsito e tudo mais, então eu vou abrir depois. Eu tenho várias perguntas, lógico, né? Mas eu vou abrir aqui para vocês, para até. Então vamos lá. Deixa. Obrigada, adorei a sua aula, muito boa. Quando você fala HIV, AIDS você se refere quando a pessoa está com a doença, ou sintoma da doença, e HIV é quando vamos dizer, soro positivo. Mais ou menos. É que assim, não precisa ter sintoma clínico para você definir AIDS. Se você tivesse para definir AIDS ou HIV? Por que hora você fala HIV, hora você fala AIDS?
teve um dos slides aí que você terminou assim, que você põe os dois no mesmo. A gente usa a expressão vivendo com HIV/AIDS. Então, quem tem AIDS não retrocede. Quem apresentou uma infecção oportunista, ainda que ele tenha sido tratado, quem teve uma neoplasia, por exemplo, sarcoma de Kaposi com remissão completa, tendo definido AIDS, aqueles critérios que eu mostrei, aqueles critérios são do CDC, que a gente adota. A primeira classificação é de 1986. A gente já está na quarta classificação para a definição da doença. Tá? E ainda existe um outro critério que chama-se Rio de Janeiro Caracas. E por que esses critérios para definição foram sendo colocados? Porque quando a pandemia começou, você precisava ter sensibilidade sem muita especificidade. Então, o sujeito que tinha neurotoxoplasmose, a gente não tinha teste para fazer diagnóstico da infecção por HTLV3, que era o nome anterior. Você usava a neurotoxoplasmose, tinha epidemiologia, o fator de risco para uma doença tipo essa, você definia AIDS. Então, se o indivíduo tem... Hoje isso não é mais assim. Então, hoje a gente usa definição que tem critério clínico e ou laboratorial. Então, o laboratorial o sujeito tem uma infecção por HIV definida como anticorpos contra o vírus. Um teste positivo para anti-HIV, várias metodologias são aplicadas. Então, ele tem infecção por HIV. Se ele tem uma manifestação oportunista ou uma neoplasia definidora de AIDS, ele tem AIDS. Ainda que você trate, então, era uma neurocriptococose, uma meningite por criptococcus. Curou a meningite dele. Ele não volta para um status de alguém que tem infecção por HIV. Ele tem AIDS e vai a vida toda como portador de AIDS. Agora, se ele tem um CD4 maior do que 350, ele vive com HIV, sem nenhuma outra condição clínica. Ele tem uma infecção por HIV, não tem AIDS. A imunodeficiência sozinha define AIDS. Tem algumas doenças que não são definidoras de AIDS, mas que acometem pessoas que vivem com HIV. Então, por exemplo, a nefropatia do HIV chama IVAN, H-I-V-A-N. Se o sujeito tem isso, com HIV, ele não tem AIDS. Ele tem uma condição associada ao HIV. É uma condição que indica tratamento. Se o sujeito tem REM, que é uma outra condição de alguém que vive com HIV, que é um quadro neurológico, ele tem AIDS? Não, ele não tem AIDS. Ele tem uma condição associada ao HIV. Resumindo, o espectro é muito amplo. Então, para a doença, a gente usa vivendo com HIV/AIDS para o doente, para o sujeito. Quando que é uma condição notificável? Sempre. Então, tanto o sujeito que vive com HIV, quanto o sujeito que vive com AIDS. É que quem tem HIV, aí tem outro lado desse processo. A gente chama de benefícios, que não são benefícios exatamente, né? Eu queria não ter HIV, obviamente. Mas, por exemplo, alguém que tem AIDS, uma doença definidora de AIDS, ele tem desconto para transporte público ou o transporte público é gratuito. Você pode adquirir automóvel, você pode não pagar imposto de renda. Então, as coisas da vida civil, para quem tem doença grave, estão mantidas para quem tem AIDS. Tá? A gente nós participamos de um esforço que foi
quem vive com AIDS, neurotoxoplasmose, que é uma doença muito grave, né? E aí, alguns indivíduos têm remissão completa da neurotoxoplasmose. Então, o déficit motor desaparece, enfim, ele recupera a sua capacidade plena. E aí ele estava no INSS, recebeu o afastamento. A gente participou de um esforço para interromper esse tipo de coisa, porque, imagine, um sujeito jovem não tem mais indicação disso. Ele pode recuperar a sua condição civil, mas ele não tira, do ponto de vista médico, não volta à condição, ele vive com HIV, ele tem AIDS. E isso criou, num primeiro momento, um embate muito grande, porque os pacientes diziam, mas eu estou muito doente, de fato. E com a terapia antirretroviral, muitos fazem recuperação imune. Então, o cara que tinha 250 de CD4 foi para 600 e teve uma recuperação plena. Então, na onco a gente chamaria de remissão completa. Aqui não dá para chamar porque ele continua tendo a infecção pelo vírus. Roberto, está lá atrás. Eu tinha várias perguntas, mas só uma foi tão perfeita que acabaram todas. Só tem uma perguntinha simples e uma dúvida. A pergunta é sempre assim, quando chega a ficar indetectável a manutenção do tratamento, você falou que para o resto da vida, para a vida toda, fica uma monoterapia ou você continua com respeito? E a curiosidade, o Magic Johnson foi curado ou não foi curado? Não foi curado. Então eu vou falar da primeira, porque eu sei que você gosta muito da palavra, né? Isso é um mal de quem é árabe. Eu não uso expressão para o resto da vida, nunca, porque eu lido com gente jovem que tem uma doença grave, que vai tratar a vida toda. E a palavra aqui tem uma potência muito grande. Vida não tem resto, né? Então, eu sempre que alguém fala, eu sempre tento mostrar a importância de como a gente se dirige ao doente, o frágil, né? Então, é a vida toda. Mas quanto é? Tem a menor ideia, querido. Eu vou cuidar de você. E eu sempre uso uma outra expressão que eu acho que causa bastante impacto quando é jovem, que é assim, eu vou cuidar de você para te deixar bem para quem vai me suceder. Aí o cara olha para sua cara e fala, como assim? Porque se a gente for seguir a lógica do que eu aprendi, eu morro antes de você. Simples assim. Então, isso traz ele... Primeiro, coloca a gente na perspectiva humana, que a gente está ali para cuidar de alguém. Segundo, que ele consegue entender, na maior parte das vezes, que depende dele e não só de mim. Porque o que eu tenho é o conhecimento técnico, mas eu não vou tomar o remédio dele. Ele que tem que tomar o remédio. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante. E é mais importante, por exemplo, porque muitos têm alteração oftalmológica, né? Envelhecem, e às vezes quando para de enxergar direito, fala, olha, eu estou piorando da HIV. Não, fofo, você está envelhecendo. Mas a curiosidade, quando eu estava na residência em 84, muitos diagnósticos iniciais de HIV era ou por retinite ou por sarcoma de Kaposi que simulavam mas isso hoje está quase sumido. Está reemergindo, infelizmente. Eu não trouxe esses dados aqui porque não era nem para desanimar vocês, porque tem muita gente que abandonou o tratamento. Mas enfim. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é em relação à simplificação terapêutica. A gente faz isso. Então, os esquemas são... A gente começa com esquemas mais complexos. Aí tem inúmeros determinantes que vão fazer com que a gente simplifique o esquema. A adesão é o principal, porque não é... Quem toma remédio todo dia sabe a dificuldade que é isso, né? Eu sempre falo que a gente faz dose única diária, né? Dose única diária é uma delícia para cardiopatas. Para quem tem doença infecciosa, isso é um perigo, porque ele não sabe farmacocinética, quem sabe sou eu. Então,
e muito colega escreve assim, tomar uma vez por dia. Se tomar de manhã é uma vez por dia. Se no dia seguinte eu tomar de tarde é uma vez por dia. No outro dia se eu tomar de noite é uma vez por dia. Ele é obrigado a saber meia vida? Não, quem sabe sou eu. Então tem que escrever isso de maneira clara e tem que dizer isso de maneira clara. E esse primeiro momento, Roberto, é o ponto-chave da estratégia. Então, se o sujeito é aderente, e aí você tem que avaliar a complexidade, o que o cara faz, o que o cara deixa de fazer. Eu estou sempre usando o cara, mas vale para mulher e para homem, aqui não tem gênero. E aí, ok, alcançou a indetectabilidade, você segue ele durante um certo tempo e você pode simplificar o esquema. De 3 você passa para 2 drogas. Sempre avaliando aquilo dentro. Quando eu falei da mandala de cuidados, é porque tem a mandala para os que estão doentes. Então, o que é mais confortável? Eu sempre uso alguns exemplos para o pessoal que está começando. Algumas drogas têm ação sobre o sistema nervoso central. Aí você vai tratar um piloto de jato. Você vai dar esse tipo de droga? Claro que não. Né? Ou você pode até dar, mas você vai ter que dizer para ele, assim, porque não é um tratamento que vai durar alguns meses, vai durar a vida toda, e essa vida é muito longa, né? O cara eu uso sempre o exemplo daqueles meninos que são dançarinos de boate. Como é que você prescreve um remédio para o cara tomar de noite? Às vezes é o horário do trabalho dele. Então, tem que olhar o que é que esse sujeito está fazendo, tem que dizer para ele por quanto tempo vai ser desse jeito, porque a gente sabe como vai ser e como tem que ter um desenho, né? Eu acho que isso a gente se apropriou um pouco do pessoal da ONCO, que tem começo, meio e fim, tem que dizer, tem que trazer o sujeito para o seu lado, nessa perspectiva. Eu acho essa a parte mais difícil do processo, você quer saber. Porque dar remédio, se eu treinar minha mãe, que só faz esfirra, ela vai saber. Não sei se ela vai escrever em árabe ou em português, mas ela vai dizer para ele, toma isso aqui. Agora, como chegar nisso é que é o grande nó dessa questão. Porque hoje, você tem múltiplas composições para fazer dos esquemas antirretrovirais. Tudo aquilo que eu mostrei aqui, você pode fazer várias composições. Tudo vai depender de risco, né, de eventos adversos. Por exemplo, tem alguns que dão insuficiência renal. Chega um cara de 80 anos de idade, negro. Você vai começar com essa droga? Não, né? Então, tem alguns que aumentam o risco de dislipidemia, resistência periférica à insulina. Essas variáveis você precisa saber para escolher um esquema que seja, além de adequado, o de menor efeito maléfico para esse sujeito, porque senão isso vai levar ele a abandonar o tratamento. Desculpa.